Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Monique Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional e pélvica e hoje no Falando em Físio vou falar sobre diástase abdominal. Vamos lá? Primeiro de tudo, o que é diástase abdominal, né? A diástase, ela é a separação ou afastamento dos músculos do reto abdominal, que a sua principal causa é a gestação, como nós sabemos, né? Esses músculos retoabdominais, eles formam quadrantes no nosso abdômen e durante a gestação acontece um afastamento ou um alargamento, um alongamento exacerbado dessa musculatura. Quando a gestante ela não tem uma rotina de cuidados com o corpo, não tem uma musculatura mais apropriada ou até mesmo a fisiologia do seu corpo não sustenta, tem uma melhor sustentação dessa musculatura, ou que ela seja já mais fortalecida, acontece essa diástase abdominal com mais frequência. As principais causas realmente é quando o útero ele se alarga ou ele aumenta de uma maneira maior, quando tem uma grande quantidade de líquido amniótico, quando a gestante ela engorda muito, ou seja, ela ganha uma quantidade de peso que a sua musculatura acaba não suportando. Quando o bebê ele é mais pesado do que o natural, né? Às vezes o bebê ele tem um peso a mais, acaba ganhando quilos a mais durante a gestação e isso tudo tende ao aumento do útero. Então, devido a esse aumento, acontece um alargamento ou um alongamento dos músculos e da face muscular do abdômen. Ele se alonga na horizontal e na vertical e essa separação acomete a diástase abdominal, que isso pode ser percebida tanto durante a gestação. No segundo trimestre da gestação nós já conseguimos diagnosticar uma diástase abdominal, ou pode ser percebida também pós-gestacional, que aí já vai ser a fase de tratamento. Nós podemos tratar, nós fisioterapeutas entramos de maneira muito importante no tratamento de diástase abdominal. Ela pode ser tratada num conjunto de terapias, que seja eletroterapia, massoterapia, terapias respiratórias, de postura, cinesioterapia. Então a gente vai conseguir entrar com essa puérpera para estar tratando a diástase abdominal de maneira direta, a fisioterapia. Na minha clínica, no meu consultório, eu acabei recebendo bastante pacientes com diástase abdominal, até mesmo diástase tardia, que é aquela que depois de um certo tempo de gestação a paciente chega até você sem menos saber se realmente está com diástase. Realmente acontece muito das pacientes chegarem até a gente sem saber que tem diástase, apenas que tem uma barriga que não reconhece, uma barriga que ficou estranha depois da gestação, mas não sabe ainda que é a diástase abdominal. Então, voltando, no meu consultório eu recebo muitas pacientes com problemas de diástase abdominal. Essa diástase, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada com gordura local, gordura localizada, com flacidez de pele, perde tecido tissular, perde tecido conjuntivo, perde colágeno e acaba ficando realmente uma pele com um aspecto diferente do restante do abdômen, e com isso também pode vir as estrias. Devido à necessidade que eu vi muito de precisar estar atendendo diretamente essas pacientes, acabei desenvolvendo uma técnica que juntava terapias tanto da dermato quanto da fisioterapia pélvica, que me deixou chegar ao resultado de maneira mais rápida. Essa técnica eu alio eletroterapia, massoterapia, cinesioterapia e exercícios respiratórios
para que a paciente consiga chegar no objetivo, que é a redução dessa diástase de maneira mais rápida. Em consultório e junto comigo ela vai ter uma rotina tanto de tratamento clínico quanto de tratamento em casa, tendo uma alimentação balanceada e uma prática de atividade física que é muito importante, pois nenhuma técnica da dermatofuncional a gente consegue chegar em um resultado sem que a paciente tenha um comprometimento em casa de estar com a gente desenvolvendo juntos os resultados. Porque nós sabemos, até em cirurgias plásticas, após a cirurgia plástica, se a paciente ela não tiver uma rotina regrada de alimentação, de atividade física, ela voltar à sua rotina sedentária, à sua rotina de alimentação que lhe levou a fazer a cirurgia plástica, essa cirurgia ela vai voltar totalmente. Então é impossível que apenas o tratamento sem acompanhamento, sem uma responsabilidade também da paciente, a gente chegue a obter resultados. Então é super importante a gente explicar para a paciente que também nós precisamos dela para a gente ter um resultado, pois nenhuma terapia é milagrosa, não é isso? Então eu alio essas técnicas e vi junto com a fisioterapia pélvica que a gente poderia fazer vários exercícios de cinesioterapia, exercícios respiratórios, exercícios que ajudaria ao retorno e ao fortalecimento dessa diástase abdominal. Sabemos que nós temos tipos de diástase abdominal e que tem uma maneira muito simples de detectar o tipo de diástase e se a paciente tem diástase. Então, esse teste é muito importante para você, fisioterapeuta, diagnosticar a paciente com diástase abdominal. É um teste bem simples, você vai fazer em consultório ou mesmo tem muitos pacientes que fazem o teste em casa porque já viram na internet. Realmente não é um teste difícil, ela consegue fazer em casa, mas tem muitas que não sabem que tem diástase abdominal e nem o que significa. A paciente ela vai estar de decúbito dorsal, deitada, e você vai pedir para ela fazer uma pequena flexão de tronco. Nesse momento, você vai estar os dois dedos posicionados em cima do umbigo. Esses seus dedos, assim que ela fizer a flexão de tronco, eles vão adentrar, eles vão entrar um pouco. E você pode percorrer toda a linha alba que se forma durante a gestação, o caminho da linha alba, e você vai percebendo se tem um afastamento. O afastamento que é considerado comum ou fisiológico é o afastamento de 2 a 3 centímetros. A partir daí já acomete um afastamento que não é mais fisiológico, que ele precisa realmente ser tratado. A partir de 5 a 6 centímetros de afastamento, esse tipo já é considerado um afastamento cirúrgico, certo? Uma diástase abdominal cirúrgica. A gente não consegue mais reverter. Então, entre os centímetros 3 e 5, a gente ainda consegue estar revertendo quase que por completo essa diástase, tá bom? Então, é muito importante, é de essencial importância que a gente faça esse teste e que a gente identifique para a nossa paciente o que nós vamos tratar. Você deve perceber que muitas mulheres que têm um filho, 2 filhos ou mais filhos, elas chegam até o consultório com vários tipos de barriga. E você pode até não ter percebido que essas barrigas poderiam ser referente a uma diástase abdominal, o que é de extrema importância, porque aí você vai poder estar tratando diretamente a diástase abdominal e não só a gordura localizada, a que ela apresenta, e sim a musculatura em si também. Você vai estar tratando junto com a gordura, junto com a flacidez, junto com as estrias, mas aí você vai dar funcionalidade além da estética para o corpo da paciente, tá bom? É super importante que o fisioterapeuta ele saiba diagnosticar a diástase, pois quando a paciente ela chega até o nosso consultório e ela apresenta aquela barriga que visivelmente a gente já sabe que é uma diástase, a gente precisa ter na cabeça que é realmente uma diástase e de maneira eficiente, clara e objetiva explicar para ela que tipo de tratamento a gente vai usar e o que acometeu, o que levou ela a chegar até a diástase abdominal. Os tipos de diástase vai de acordo com o afastamento muscular. O afastamento ele pode ser
completo, que é quando as musculaturas do quadrante, tanto direito quanto esquerdo, elas vão ser afastadas completamente e vai se criar uma barriga chamada barriga de gestante, que é aquela barriga que é de cima até embaixo, ela é avantajada e que a mulher, mesmo sem estar gestante, às vezes ela apresenta essa barriga e passa, às vezes, alguns constrangimentos e algumas que lhe deixam sem graça em perguntar: ó, quantos meses você tá? Sendo que ela não está grávida. Então, esse é um tipo de afastamento total da musculatura do reto abdominal. É de cima do umbigo até embaixo do umbigo. É chamada de barriga de gestante. Nós podemos também ter a barriga, o afastamento abdominal inferior do umbigo, que apresenta-se mais em barriga de avental, que é aquela barriga que é caída e ela tem um potinho, pode-se dizer, no inferior do umbigo, e ela apresenta o rompimento inferior da musculatura do reto abdominal. Essa é bem comum também de se encontrar. Nós temos o afastamento superior, que é do umbigo acima do reto abdominal, que essa já é o rompimento superior e é conhecida como barriga e estômago alto, que é quando a paciente ela apresenta a parte de cima mais alta até do que a parte de baixo. Essa é um pouco mais difícil da gente se ver, mas até ela pode chegar até o consultório e se questionar se realmente é o estômago alto. E quando a gente faz o teste, a gente realmente percebe que não é, e sim é o afastamento dos retos abdominais, que se diagnostica a diástase reto-abdominal. Tem a barriga de rompimento central, que é aquela que ela é entre o umbigo. Ela não é completa, mas é bem central, que essa é a bem característica devido a acontecer essa ruptura central, pode causar também hérnia abdominal. Então, essa é uma das rupturas que às vezes apresentam em mulheres ou puérperas, né? Que sejam mais magras, que elas já tenham, elas tinham uma quantidade de gordura menor na gestação, mas acabou que aconteceu esse alongamento da musculatura, esse afastamento, e é bem perceptível, pois como não tem muita gordura abdominal, quando a gente olha para ela, a gente encontra um buraco bem no meio da barriga, que é visível. Esse buraco ele vem acompanhado com flacidez, muitas vezes com estria e com pouca gordura. Então fica um aspecto estranho e até pode se desenvolver hérnia umbilical nesses casos. Então essa é a de ruptura apenas central, que é bem no meio da barriga, um pouco acima do umbigo, tá? Devido à grande quantidade de mulheres que são acometidas com a diástase abdominal, cerca de 25 a 30% das mulheres, elas apresentam diástase abdominal e elas chegam até nós. Elas vêm nos procurar no nosso consultório e vêm pedindo ajuda sem menos saber do que se trata. E a gente tem que tratar da melhor maneira possível. Elas chegaram sim até a mim e quando eu vi uma necessidade muito grande, eu consegui desenvolver uma técnica que é mais eficiente do que a usual. A usual, geralmente, a fisioterapia ou o profissional, ele vai tratar apenas, como eu falei, gordura localizada, a flacidez, ele vai olhar o externo, ele não vai lembrar que existe uma diástase, que existe uma separação muscular e que naquela separação muscular pode estar causando um desmodelamento corporal, porque quando nós conseguimos unir feixes musculares e conseguimos unir o afastamento, aparece um acinturamento e um modelamento de imediato na paciente, certo? Então, essa técnica desenvolvida por mim, ela apresenta de maneira mais rápida o resultado. Aquela paciente que acha que só com cirurgia vai resolver, se ela ainda tem uma quantidade
uma quantidade menor, uma quantidade do tamanho ainda que vai ser reversível de diástase abdominal, ela não precisa chegar até a cirurgia. Ela vai conseguir ainda em consultório resolver esse problema que ela chegou até nos procurar e de maneira mais eficiente. Eu uso técnicas da eletroterapia. Na eletroterapia eu vou estar usando aparelhos que estimulem colágeno, aparelhos que tragam fortalecimento muscular para a musculatura que está enfraquecida e que está afastada. Eu vou estar usando aparelhos de ultrassom que vão penetrar na gordura e quebrá-la, né? E afastá-la as moléculas de gordura com mais facilidade para ser reabsorvida pelo organismo de maneira mais rápida. Eu vou estar usando técnicas de modelamento para, de maneira mais rápida, modelar, trazer uma modelagem melhor. E cosméticos que tragam também a paciente um aspecto de pele mais rejuvenescida, isso também, a pele também perde coloração, perde a vida. Então a gente na própria massagem, usando os cosméticos indicados, a gente consegue reavivar essa pele, deixar ela mais bem tratada, lógico, com o aspecto das fibras mais juntinhas. E uso também técnicas de respiração, de cinesioterapia, são exercícios localizados para abdômen, e a respiração também ajuda muito, pois vão estar trabalhando a musculatura do abdômen, aprendendo a respirar, pois tem muitas pacientes que não sabem respirar. Então nós vamos estar ensinando ela técnicas de respiração, principalmente nos exercícios de cinesioterapia, quanto nos exercícios em casa. Essa paciente vai conseguir desenvolver de maneira melhor os exercícios e respirar de maneira correta. Até os exercícios da academia vão ter, ou que sejam exercícios que ela faça fora do consultório, eles vão ter uma efetividade melhor, porque quando a gente respira melhor, a gente leva para o nosso corpo uma melhor oxigenação, fazendo com que as fibras se desenvolvam de maneira mais rápida e nos dê uma resposta mais rápida também. Então há uma grande importância na respiração em todos os aspectos, certo? E unir todas essas técnicas e conseguir chegar a um resultado melhor. Tratei cerca de 30 a 40 pacientes com diástase abdominal de maneira mais clara. Às vezes elas são puérperas já tardias, que o bebê já tem 1, 2, 3 anos. Às vezes elas são puérperas bem mais tardias, que é aquela que nunca procurou uma reversão e que deixou isso passar durante anos e só nos procurou depois, e mesmo assim a gente conseguiu chegar no resultado. E às vezes são puérperas imediatas, essas a gente só pode tratar a partir do segundo mês, certo? Com 45 dias ela já está liberada para fazer alguns tipos de exercícios, alguns tipos de terapias, mas a utilização realmente de algumas correntes a gente só consegue usar depois do segundo mês de cirurgia, seja ela cesárea ou seja ela em parto natural, tá bom? Então isso é bem importante lembrar. Uma coisa bem importante que você, fisioterapeuta, pode se perguntar é: o dano que a diástase abdominal ela causa à saúde da paciente é apenas estético, é apenas físico? Não, gente, é um dano muito além do que apenas físico. A diástase abdominal ou a musculatura reto-abdominal, ela tem uma função de sustentação no nosso corpo. Ela traz equilíbrio, ela traz força, ela nos dá controle respiratório, principalmente. A gente usa a musculatura abdominal também para controlar o nosso corpo por inteiro. Ela é ela é o que chamamos de centro, a musculatura realmente central. Essa musculatura abdominal, ela estabiliza de parte
de maneira direta a musculatura das costas, que é da lombar, da parte torácica, até mesmo a cervical. Quando essa musculatura ela tá enfraquecida ou ela tá com esse alargamento da diástase abdominal, a mulher ela pode reclamar-se muito de dores nas costas, porque ela vai tender a uma fraqueza maior e as costas vão ficar com lordose ou dores lombares acentuadas. Elas podem perder equilíbrio também muito facilmente devido ao enfraquecimento da musculatura abdominal. Elas podem sentir dor nas pernas também, dificuldade em realizar atividade física, e nem sempre vai estar ligando isso a uma diástase abdominal. Elas podem também sentirem, como eu já falei no começo do vídeo, desenvolverem uma hérnia umbilical, que é muito difícil também você conviver com hérnia, porque às vezes ela traz dores na região do abdômen. Você não pode fazer alguns tipos de exercícios, alguns tipos de colocar força de maneira que você colocava antigamente. Então é bem importante a reestruturação dessa musculatura, sem contar nos aspectos estéticos, né? Que elas vêm acompanhadas de diversas formas e que realmente atingem a mulher de maneira direta, pois o abdômen ele não fica tão agradável, ele não fica, na verdade, nada agradável para aquela mulher que não tinha nenhum tipo de problemas antes da gestação, não é isso? Então é bem importante, é mais importante até mesmo do que a gente pensa. A diástase, ela está 90% ligada à gestação, mas pode acontecer muito dificilmente casos fisiológicos de pessoas que eles já tenham uma tendência à separação de diástase abdominal, à fraqueza do músculo reto abdominal, certo? Então pode existir, ou pessoas que eles coloquem força ao trabalhar por muitas vezes no dia, podem desenvolver uma diástase abdominal, ou pessoas também que tenham uma quantidade de gordura muito grande e que que a barriga fique avantajada, causando um enfraquecimento e um alargamento mesmo sem útero dessa musculatura do reto abdominal. Então pode causar a diástase abdominal também por essas vigentes. Mas não sempre mais 90% dos casos a gente pode dizer realmente que é devido à gestação, tá? Então, em muitos casos, como eu falei no começo do vídeo, pode apresentar características cirúrgicas de diástase, mas nem sempre. A maioria das vezes, ou até uma boa parte, se encontra bem reversível. Existe realmente solução não cirúrgica para a redução de diástase. Nem sempre é necessário aquela paciente chegar até o consultório e sair sem um resultado final que seja agradável para ela e para você, terapeuta, certo? Então não é sempre necessário que ela vá até a cirurgia e depois volte para você. Sim, existe casos realmente que são de indicação cirúrgica e que essa paciente ela precisa realmente da cirurgia e ela vai voltar para você já pós-cirúrgico, e você vai fazer tratamento de pós-cirúrgico, tratamento dermatofuncional, como a gente costuma fazer em consultório, certo? Mas até enquanto a gente puder tratar ela sem cirurgia, a gente vai conseguir tratar da maneira mais eficiente que a gente puder, certo? Então, a gente pode considerar que na maioria dos casos pode ter solução sim clínica, sem precisar essa paciente chegar até uma cirurgia, certo? Existem muitos casos, muitos casos meus, né, muitos resultados meus que
a gente chegou a um resultado satisfatório e que ela não necessitou mais de ir para cirurgia. A gente conseguiu reverter e reduzir essa diástase completamente ou quase completamente em consultório, certo? Eu quero dividir com você um caso de diástase abdominal bem interessante que eu tive. Realmente foi com uma gestante que ela tinha uma rotina de atividade física bem grande, que ela se alimentava muito, bastante. Ela teve uma barriga de gêmeos e foi uma das diástases abdominais que mais me chamou a atenção, porque realmente, como ela já era minha paciente antes da gestação, durante a gestação a gente achava realmente que ela não ia ter nenhum tipo de problema em puérpero, né? Na sua fase puérpera. A gente acreditava que no máximo precisasse fazer alguns tipos de drenagem para que a cirurgia não fibrosasse, alguns tipos de cuidados que eu costumo ter normalmente com a gestante, a puérpera. Mas aconteceu o que a gente não previa, né? Ela teve uma diástase central, que é essa que eu falei no começo do vídeo, que é quando a paciente ela é mais magrinha, ou seja, ela não ganha muito peso na gestação. Ela já não tinha peso, a minha paciente, ela pesava pouco mais de 53, 54 quilos e ela tinha uma rotina de atividade física muito grande, ela se alimentava bem, ela cuidava do corpo e ela já engravidou com esses cuidados e aconteceu de ter a diástase abdominal central. Realmente ela chegou a 4 centímetros de afastamento, o abdômen dela era visível, ela em pé, sem contração muscular ou deitada, existia um afundamento em cima do umbigo dela, que quando a gente colocava o dedo, não precisava nem colocar o dedo, mas quando a gente colocava, a gente sentia realmente afundar bastante, mas visivelmente aquele aspecto ele já vai estar fundo. E ela realmente achou estranho porque ela não conhecia o que era diástase abdominal e eu não tinha chegado a comentar com ela, até porque a gente não previa que ela ia necessitar de um tratamento para diástase. Porém, a barriga dela foi gemelar, então esse é mais um aspecto que pode causar, porque o útero ele se dilata de maneira maior ou duplicada. Se é de placentas diferentes ou se é da mesma placenta, enfim, não tem muita diferença, pois a barriga vai esticar de maneira muito grande e vai acabar fisiologicamente acontecendo esse afastamento. Então a gente voltou para o consultório, ela realmente precisou de um tratamento mais prolongado, porque junto com a diástase abdominal vinha flacidez de pele, vinha perda de colágeno, vinha estrias, vinha uma série de coisas que eu tinha que tratar junto com a diástase abdominal. Mas nós chegamos em um resultado bem satisfatório para mim e para ela. A gente conseguiu reverter bastante. Ela já tinha uma cintura bem acentuada, porque realmente ela não tinha uma quantidade de gordura abdominal muito grande, era pouca, mas ela tinha uma cintura já aparente, mas nós conseguimos modelar mais ainda, reduzir a diástase abdominal e foi bem satisfatório. Ela não necessitou ir para a cirurgia plástica, certo? Então, um caso que eu queria dividir com vocês que é bem interessante. Não sei se você já chegou a ter algum tipo de diástase abdominal em consultório, mas é bem importante o diagnóstico, gente, bem importante. É bem importante tratar a própria diástase e não só a gordura localizada, não só a flacidez, a celulite, mas outras coisas, e sim a diástase que existe também em abdômen, para que tudo melhore junto e rapidamente, certo? Esse vídeo foi bem explicativo, foi de um tema que acomete muito as mulheres,
que vai de uma grande procura em consultório. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e levado informações valiosas, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Só lembrando que os meus vídeos aqui no canal, eles são divulgados às terças e quintas, então quem me acompanha já deve ter percebido, e quem não me acompanha, começa a acompanhar, porque são temas realmente bem relevantes para nós fisioterapeutas. E qualquer dica, qualquer comentário, eu estou sempre à disposição, pode deixar na caixinha de perguntas embaixo, tá? E obrigada, até o próximo vídeo. So you can love your God. And when life got cold, I was told